apresenta Chamado para Servir. Muito bem, chamados para servir aqui pela Rádio Manaim, TV Manaim, também pelo YouTube. Toda quarta-feira, você já sabe, nós temos aqui esse quadro que faz parte do programa Bom Dia Manaim, que é o Chamados para Servir, onde recebemos servos e servas do Senhor que vem externar, vem contar a sua história de vida, a sua história de salvação, seu chamado para servir nessa obra. Aquilo que Deus fez, faz e continua fazendo na vida de cada um. Conosco mais uma vez, nosso pastor João Carlos Braga. Pastor, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, Kleber. Tudo certinho? Tudo certinho, a paz do Senhor a todos aqueles que estão conosco no programa de hoje. E eu quero começar dizendo que sábado passado estivemos lá no Manaim de Domingos Martins. Sim. E fomos encontrados pela irmã Gildete, irmã Sara, irmã Sofia, filhas dela, que não perdem um chamado para servir. São de onde, Ana? São de Rodeiro, em Minas Gerais. Minas Gerais. Maravilha. Um abraço para as irmãs. Estavam lá e disseram, pastor, a gente não perde o programa. Que maravilha. Nosso abraço, irmãs. Um abraço para você. E estão conosco nos ouvindo agora, com certeza. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Falar em Minas, a Júnia Mendonça, de Caratinga, Minas Gerais, tá assim, Kleber, como é que eu faço para saber como eu assisto chamados para servir ao vivo? É só você colocar aí no seu celular o aplicativo da Rádio Manaim, que certamente você já deve ter, tá bom? E nós já estamos no ar aqui com você. Ou então você pode acompanhar pela TV Manaim também, e daqui a pouquinho pelo YouTube. Tá bom? Nossa irmã Júnia, lá de Caratinga, Minas Gerais. Falando disso, Minas Gerais faz divisa com o mundo, né? É verdade. Tudo é divisa com Minas. Especialmente com os Estados Unidos. É verdade, né? Boston, Massachusetts, por aí afora. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui os irmãos Felipe Coelho, ele que é empresário, e também a sua esposa, Vânia Rodrigues, ela que é professora. São os pais da Maria Eduarda, Duda, e também do Bernardo, e esse nome é música no ouvido do pastor João Carlos Braga. Prazer, alegria, nosso irmão Felipe Coelho, ele que está diácono ali no bairro Santa Clara, para quem conhece aqui, é em Vitória, fica ali atrás do Parque Moscoso, centro de Vitória, o centro conhecido como Centro Velho. Ali é onde ficava a antiga rodoviária, enfim, quem é mais jurássica, né, já vai entender o que eu tô falando. Paz, Senhor, querido irmão Felipe Coelho, uma alegria para nós receber você, sua esposa aqui, para contar um pouco da história de vocês pro Brasil e pro mundo. Paz, Senhor, querido, tudo bem? Paz do Senhor. Paz, Senhor, querido. Pastor Kleber, pastor João, e a todos os ouvintes, telespectadores aí da TV Web Manaim, Rádio Manaim. da Rádio Manaim, e dizer aos irmãos que é uma alegria estar aqui, né, no dia de hoje, para contarmos um pouco das experiências que o Senhor nos deu nesse trajeto, que estamos nessa obra, né? Eu confesso que olhando na internet é mais fácil, mas aqui é mais difícil ao vivo. Mas nós vamos hoje contar algumas experiências, compartilhar algumas vitórias que o Senhor nos deu nesse trajeto, dessa caminhada nossa como servos do Senhor. Aleluia. E a irmã Vânia Rodrigues, que é a esposa do Felipe, mãe da Eduarda e do Bernardo, também conosco aqui. Ela que é professora aposentada, está aqui conosco. Muito obrigado também por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Paz do Senhor. Paz do Senhor, para nós é um prazer estarmos aqui, né? Vamos compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Vou contar todas, mas vou ficar aqui até Jesus voltar. Glória a Deus. São muitas. Já é uma boa informação, teremos parte 2. Mas, Felipe, conta pra gente, vocês já estão há quanto tempo casados? Essa é uma pergunta perigosa, hein? Quanto tempo casados? Quem vai responder? Eu vou deixar pra varoa. Eu vou pedir a sabedoria ao Senhor que vou deixar pra ela. Como foi o seu chamado, Felipe? Você já nasceu numa família evangélica? Como o Senhor Jesus o encontrou? Então, eu não tive assim esse privilégio e oportunidade de nascer, né, no berço evangélico, mas desde criança o Senhor movia meu coração para servir ao Senhor, né? Eu morava na região ali do bairro Yanguetá, que fica ali na Grande Santo Antônio. Na Grande Santo Antônio.
E desde pequeno o Senhor já movia meu coração para servir ao Senhor. Do outro lado assim, da rua da minha casa tinha de frente para minha casa, né? Tinha uma igreja, uma Assembleia de Deus, e eu sempre pedi minha mãe, né? Meu pai trabalhava o dia todo e minha mãe que cuidava da gente. Eu pedia ela para ir na igreja, ela nunca deixava eu ir. Mas houve um momento em que meu pai, né? Meu pai sempre foi assim, né? Trabalhou no ramo de farmácia e, né, ganhava bem. Mas teve um momento da vida dele que ele passou por uma prova, né? Do desemprego. E aí foi quando a minha mãe começou a nos levar para a igreja através de uma irmã lá, que essa irmã na época ela era uma irmã evangelista, né? Naquela época, nos anos 90, naquela extensão na Serafim Denezes, né? De Estrelinha, subindo ali para a região de Santo Antônio, só tinha 2 igrejas, que justamente era a igreja de Estrelinha e Santo Antônio 1, que é na Serafim Denezes ali, na principal, né? Não tinha Anguetá, Bela Vista tinha um trabalhinho na casa de um diácono, que era Josimar. Um abraço para esse companheiro, um abraço para ele, para a família. E meu pai passou por essa prova do desemprego. E foi aí quando a minha mãe, junto com essa irmã, a gente chama de tia Nega, né? O nome dela é Leonídia. Era uma irmã evangelista, levava umas 20 crianças para a igreja. E nós estávamos nesse bolo lá, indo para a igreja com ela. Foi quando eu cheguei nessa obra, com 7 anos de idade, né? Indo para a igreja. E aí minha mãe nos levou, mas depois ela parou. E aí ficou eu e meu irmão mais velho, Juliano. E aí também houve um período também que... Aí eu e meu irmão aí fomos para a igreja, continuamos. E aí foi quando nós começamos a ter as experiências com o Senhor ali, né? Criança. E através dessa experiência também nós levamos o nosso pai para a igreja também, né? E assim começou a nossa história na presença do Senhor, como servo do Senhor, ainda criança. Felipe, eu acho interessante, né, você ter essa experiência, porque muita gente acha que a criança é a igreja do futuro, né? Verdade. Mas você mesmo, nos teus 7 anos, já tinha uma alma que ansiava o Senhor. Talvez na sua mente você nem entendesse perfeitamente, né? Mas havia algo que te atraía para ir à casa de Deus. Você tinha essa vontade, até pedia. E que bom que o Senhor viu isso e botou uma pessoa que fosse buscar essas crianças e você nesse meio para ter a tua experiência com o Senhor, não é isso? Verdade. Sim, foi algo assim, né, que Deus preparou. E nesse período, né, da prova do meu pai, né, às vezes as pessoas acham que criança não sente, né, que criança não tem prova, né. E eu lembro que nos primeiros cultos que eu fui, eu vendo ali, porque meu pai era assim, né, no ramo que ele trabalhava, ele era bem sucedido, né. E aí passou pela prova do desemprego e nós começamos a passar dificuldade em casa, né. Às vezes meu pai tinha situações que... Às vezes ele tinha que deixar de comer para não deixar faltar para nós, né. E a gente teve assim, né, uma parte da nossa infância ali, entre eu e meus irmãos, que nós tivemos tudo que uma criança queria ter, né. Uma bicicleta, um videogame, né, alimentação, escola particular, tudo, mas... Quando meu pai passou por essa prova, a gente passou a não ter e as coisas foram ficando muito difíceis, né? E a gente se alimentava assim sempre das coisas boas. E teve uma situação que eu lembro que a gente gostava muito de tomar café com leite, né? Sempre tomou café com leite. Aí nessas dificuldades, né, que meu pai passou, porque meu pai era o principal mantenedor da casa. Minha mãe trabalhava assim em casa, né? Como manicure, às vezes fazia crochê. Mas o que sustentava a casa mesmo era meu pai. E a gente queria tomar café com leite e não tinha leite para tomar com café. E a gente, para não queimar a boca, tinha que botar água no café para não queimar. Então foram esses mais difíceis. E aí, quando eu comecei a ir na igreja, nos primeiros dias, né? Aí teve um culto que cantou aquele louvor: Deus está aqui neste momento. Sua presença é real no meu viver. E eu ali com 7 anos, eu comecei a chorar ali compulsivamente, porque... Até a professora, né, de criança, falou assim, achou que eu tava passando mal, né? Mas aquele louvor tocou, porque uma parte do louvor que diz, né, que ainda que vier noites traiçoeiras, né, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. Então eu sabia que, mesmo com aquela situação que tava passando na minha casa ali, vendo o sofrimento do meu pai, né, que o Senhor estava conosco e que ele iria abrir a porta, né,
Mas ao longo ali dos primeiros dias caminhando, ainda criança, como eu falei, a gente acha que criança não entende, né? Eu sabia que o Senhor não só iria abrir a porta para meu pai, mas que o principal propósito, objetivo era o Senhor salvar a vida do meu pai. Aleluia. Aleluia. E irmã Vânia, como foi o seu chamado para servir? Como foi o seu encontro com o Senhor? Como o Senhor a encontrou? Eu tive uma experiência que a minha mãe ficou enferma. E eu comecei a conversar com o Senhor naquela época. Eu tinha 17 anos, estava para fazer vestibular, né? Mas já estava indo em alguma igreja, alguma coisa assim, não? Eu ia numa igreja, mas não era Maranata, não. E aí uma amiga, uma vizinha, né, falou assim: eu vou na sua igreja. Ela era da Maranata, mas só se você for na minha. Ela evangelizava assim, mas ela levava as pessoas para a igreja Maranata. Aí eu falei, tá bom. Aí ela foi comigo e eu fui. Eu já estava até fazendo uns trabalhos na outra igreja para batizar. E quando eu fui na Maranata, o Senhor me visitou ali. E no culto eu falei assim com o Senhor, se minha mãe estava com câncer, né? Eu fiz um propósito. Falei, Senhor, se eu curar minha mãe, eu vou ficar nessa igreja, porque eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. E aí começou uma nova trajetória. Minha mãe passou pelos procedimentos, eu ia com ela na quimioterapia. E, glória a Deus, ela foi curada, né? Depois que passou todo o procedimento, não teve mais problema. Hoje minha mãe está aí cheia de saúde. Como é o nome dela? É Vanderleia. Irmã Vanderleia do que bairro? Ela mora em Bela Vista. Bela Vista? Era a igreja onde nós nos conhecemos. Bela Vista é Cariacica ou Vila Vitória. Ah, Vitória. Ah, sim, Bela Vista. Isso. Perfeito. E aí, e ali daí para frente foram muitas experiências com o Senhor. Eu passei na faculdade também, eu tinha pedido muito ao Senhor e eu sei que o Senhor anda muito próximo de mim, porque tem uma pessoa lá em casa que trabalha comigo e fala, você ora hoje e daqui a pouquinho o Senhor está te respondendo, é muito rápido, eu quero ter essa intimidade. E foi aí, assim foi as minhas experiências, né? Eu fui para a igreja, só que depois disso é igual o irmão falou, né? Vem, né? Só vitória, né? Os meus pais, eles não eram da igreja. E o meu pai, ele começou a dizer que eu não ia para a igreja, né? A perseguição começou dentro de casa. E eu fiquei um bom tempo sem ir na igreja, orando ao Senhor de dentro de casa. Chorava porque eu queria estar na igreja. E certo dia os irmãos fizeram uma serenata lá na minha janela. Isso já tinha uns 15, 20 dias que eu estava em casa e eu chorava porque eu queria muito estar lá no culto. E depois daquela serenata, passou uns 2 dias, meu pai falou, você quer ir para a igreja? Vai para a igreja. Então isso o Senhor operou no coração dele. Mas no meu batismo também ele não queria deixar eu me batizar. E eu me batizei meio que escondido, né? Minha mãe sabendo. Depois eu até apanhei por isso. Mas assim, em tudo eu glorifico ao Senhor, né? Porque foram muitas bênçãos, muitas experiências que eu alcancei com o Senhor. E hoje meus pais, eles não estão na Maranata, mas eles estão na Batista. Assim, o Senhor foi transformando, né? Era algo assim impossível aos meus olhos. E a gente vive hoje um outro tempo, né? Uma experiência maravilhosa de poder compartilhar essas experiências. Aquele homem que tinha uma resistência por você se converter, ir para a igreja, se batizar, hoje é um servo de Deus. Amém. Olha só que coisa que Deus faz, né? Isso. Então essa foi a experiência que eu tive, né, diante do Senhor, de conversão com o Senhor. Ah, perfeito. O irmão Felipe, o irmão, eu estava contando, não sei se vai ser de trás para frente agora, mas aconteceu algo com o Felipe, pastor João e irmãos que acompanham a nossa programação. Ele pegou um Uber e esse Uber, ele foi assaltado e o rapaz ali que o assaltou já tinha ido numa igreja Maranata um dia. Conta pra gente, Felipe. Na verdade, eu tenho um aplicativo regional aqui na capital, que é como se fosse o Uber, né? É um aplicativo de mobilidade privada,
que no caso hoje é minha empresa. E eu estava indo buscar um passageiro do meu aplicativo, mas eu peguei uma corrida, porque eu sou motorista de aplicativo aqui na região de Vitória. Aí então eu peguei uma corrida por outra plataforma, né, para subir para a serra para buscar um passageiro do meu aplicativo. Só que esses rapazes, era tão uma situação que era difícil de imaginar que iria acontecer comigo, porque eles pediram a corrida de dentro do Hospital São Lucas. Então, eu fui lá buscá-los, né? E eles acataram todas as orientações, inclusive dentro do meu carro tem câmera, né? E eu falo que o meu carro é monitorado, não só... Eu falo de um monte de instituição da polícia, mas principalmente é monitorado pelo Senhor. E ele falou assim, ó, tem que botar o cinto de segurança, como era pagamento em dinheiro, tem que pagar antes e tal. Então eles acataram tudo, né? E houve um determinado momento ali da corrida que eles estavam ouvindo que eles viram que eu estava ouvindo louvor, né? Perguntaram se eu era da igreja e tal. Falei que era. Aí eles falaram também que já serviram ao Senhor e tal. Então, mesmo eles falando que era da igreja, teve até um momento, né? Porque eu tenho um canal no YouTube que esse assalto ele foi 100% gravado, né? Pelas câmeras do meu carro. E então teve um momento que eles falam assim que já tinha sido da igreja e tal. Mesmo eles falando que já tinha sido da igreja, houve um momento no meio da corrida que o Senhor me testificou que eu iria ser assaltado. E a partir daquele momento eu comecei a falar do Senhor para aqueles jovens. Eu comecei a falar para eles que o mundo estava dizendo para eles às vezes que eles não eram ninguém, que eles não iam chegar a lugar algum. Mas eu falei assim, mas a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Deus colocou vocês aqui dentro desse carro para que a vida de vocês possa mudar, né? Outras vozes estão dizendo que vocês não vão chegar em lugar nenhum, que vocês não são ninguém, né? Que vocês às vezes têm que andar por uma vida que vai escravizar vocês. Mas, vocês como jovens, Deus tem uma bênção para a vida de vocês, né? Deus tem uma família para vocês. Um dia Deus me fez uma promessa que o Senhor iria me dar uma família, que eu iria ser bem sucedido profissionalmente e que o Senhor iria me usar com a autoridade dele, na presença dele. E tudo isso Deus cumpriu na minha vida. Deus também tem essa bênção para a vida de vocês. E aí houve até um momento que eles falaram, um deles falaram que já tinha sido a Maranata, criança ali na igreja da Praia do Soar. Na época ela era pastor Leandro, que é da nossa coordenação lá hoje. E eles pegaram e pediram para me orar por eles. Ora por mim, tá? Ela falou assim, não, vou orar, tal. Mas quando chegou ali na altura do antigo aeroporto, ali no Açaí Atacado ali, né? Eles anunciaram o assalto, né? E no início eles até foram até educados para me assaltar. Eles falaram assim, agradeço a humildade do senhor, mas nós vamos ter que te assaltar. Eu falei assim, não, tudo bem. Não precisa gritar. E ali, até quem assistiu o vídeo no meu canal, falou bem assim, como que você conseguiu ter aquela paciência? Eu falei assim, nada daquilo era de mim, era o Senhor. Porque de uma forma, olhando assim na razão humana, ninguém fica tranquilo, né? Às vezes tem pessoas que têm a reação, às vezes, de gritar, de ficar desesperado. E o Senhor me usou ali para acalmar eles, né? E eu falei assim, olha, eu não vou reagir. Houve um momento até que eu podia ter prendido fuga, porque o rapaz estava do meu lado na frente, ele saiu do carro para entrar, ele não entrou por dentro, me mandou ir para trás. No momento que eu abri a porta, eu podia ter falado, não vou reagir, eu vou ceder tudo que vocês vão me pedir, mas só quero que vocês não façam nada comigo. Pode me liberar, pode levar tudo, pode levar o carro, pode levar tudo. Mas aí eles ficaram comigo, né? E me levaram ali para as margens do contorno. Era mais ou menos 9h30 da noite, no horário que eles... Uma região mais erma, né? Isso. E ali começou a sessão tortura, né? Eles, graças a Deus, fisicamente não fizeram nada comigo. Mas foi muita sessão tortura ali, né? Falando que a todo momento que ia tirar minha vida, né? Aí eu tive que fazer transações bancárias para eles, né? E tal. E eu fui clamando ao Senhor e acalmando eles, né? Eu falei assim, fica tranquilo, não precisa de gritar, né? Ele estava correndo muito com o carro. E eu ali preocupado, né? Deles baterem com o carro, né? E me machucar.
Mas a todo momento ali eu clamando no coração e cantando louvor, o anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. E orando ao Senhor. E quando chegou um determinado momento ali da estrada, ali no contorno, eles foram e me deixaram ali no meio do matagal. Eles me deixaram lá no meio do matagal. E graças a Deus não fizeram nada comigo. Aí eu consegui vir andando até a guarita do Teams. Chegou ali, os rapazes ali me deram todo o suporte. E louvado seja o nome do Senhor, eu tinha 2 telefones em mente. Porque eles levaram todos os meus equipamentos, né? Celular, no tablet que eu trabalho. Então não tinha como ter contato, né? Aí os 2 telefones que eu tinha da Vânia. Da esposa do amigo meu. Só que no dia, quando às vezes a prova é grande, tudo acontece, né? Aí eu liguei pra Vânia, ela toma remédio, né? Controlado. E no dia acho que ela esqueceu de botar o celular pra carregar. Aí não consegui falar, não atendeu. Foi de Deus. E aí eu tinha um telefone do outro amigo meu, Luciano, que ele é lá da igreja de Bela Vista, esposo da irmã Rosane. Aí, graças a Deus, ele me atendeu de prontidão. E aí pedi para que ele fosse até minha casa, comunicasse a Vânia, porque eu precisava de entrar em contato com um rapaz que cuida do suporte do meu aplicativo, né? Porque ele tem acesso ao meu carro, né? Ele tinha acesso ali, né? Pelo GPS. E graças a Deus, com 1 hora depois que eu fui assaltado, o grupo de motoristas do meu aplicativo, junto com a guarda municipal, agiram e pegaram os bandidos ali em flagrante, ali dentro do bairro Jardim da Penha, né? E recuperaram meu carro. Tava perto, né? Tava perto. Eles recuperou meu carro, todos os meus bens, só minha câmera GoPro, que é onde eu gravo os meus conteúdos no YouTube, que eles, no meio do trajeto, eliminaram, né? Trocaram lá por as coisas deles lá. E louvado seja o Senhor, só não só deu livramento, mas consegui recuperar o carro, todos os meus bens, né? E ficou de testemunho, né? Essa experiência, né? Até nesse canal que tem esse vídeo no YouTube, teve um rapaz lá que comentou bem assim, eu sou ateu, mas eu não tenho como negar que Deus é vivo. Nesse livramento que Deus te deu. Sabendo ele que Deus já tá mudando, né? Quase que ele fala assim, eu sou ateu, mas graças a Deus que você foi livre. Agora, aliás, irmã Vânia, quantos anos de casado? 19 anos. 19 anos de casado. Nesses 19 anos de casado, aconteceu alguma coisa além desse furto, desse roubo, né? Que o seu esposo passou, em que vocês viram a mão de Deus atuando na vida de vocês, como casal, como marido e mulher? Ah, sim. Nós tivemos várias experiências. Uma das experiências foi quando nós decidimos a ter um filho, né? E nós falamos que não ia contar para a família, que ia começar a orar ao Senhor, pedir um sinal do Senhor. Nós já tínhamos 7 anos de casado na época, 6 para 7. E nós começamos a orar. Falando assim, a gente quer um sinal do Senhor. É porque eu era muito... Hoje eu sou acima do peso, mas era muito mais. Então tinha uma preocupação de eu engravidar. E a gente queria fazer conforme a vontade do Senhor. Será que é o tempo? E em uma semana o Senhor respondeu na madrugada. Nós íamos sempre na madrugada. O Senhor usou um irmão e falou assim, tem uma irmã aqui que ela está orando ao Senhor para engravidar. O Senhor falou que chegou o tempo dela. Vai ser muito rápido. Amém. Aí nós fomos para casa, ficamos caladinhos, né? Um pro outro. Assim, daqui a pouco ele falou assim, é com nós aquele dom, né? Aí eu falei assim, eu acho que mas aí fiquei naquela indecisão. Aí no primeiro dia tomei remédio. Quando eu fui tomar remédio no segundo dia, né? Anticoncepcional, o Senhor me visitou. Aí o Senhor falou assim, eu já falei que chegou o tempo, né? Eu ouvi a voz. Aí eu falei com ele. O Senhor tinha falado comigo e a partir dali nós começamos a nos preparar. E em uma semana eu engravidei, como o Senhor tinha prometido, né? Que iria me dar um filho muito rápido. Em uma semana eu engravidei, a minha gestação foi uma gestação saudável, né? Eu era bem acima do peso, eu tinha 140 quilos. E eu não enchei nada, nem a aliança eu precisei tirar. Então, assim... Olha Jesus... Foi o Senhor mesmo. Foi uma gravidez, assim, até os médicos ficaram admirados, né? E eu tive a Maria Eduarda,
saudável também. Foi uma benção muito grande. O senhor falou que ela viria pro louvor e a gente vê ela, né? Agora ela tá fazendo aula de violino, empenhada, e a gente vê assim, as promessas do Senhor, elas vão se cumprindo. Né? O Bernardo também, nós passamos em algumas igrejas e tiveram uns 5 dons. Aí Felipe já não queria mais filho, e o senhor sempre falava que ia dar um menino. Usou 3 pastores diferentes para falar que a gente ia ter um menino. Né? E eu teve um período que eu fiquei muito enferma. Eu tive depressão e pânico. Depois que eu vi um aluno, né, colocar arma na cabeça de uma professora. E quando eu cheguei para dar aula no outro dia, a professora estava de licença, 90 dias. E eu entrei na sala, o aluno estava presente. E quando eu olhei ali, Isso desencadeou em você? Sim. A síndrome do pânico. Pânico. Aí eu fiquei 8 meses trabalhando, passando mal. Eu fiquei uns 30 dias praticamente sem dormir. Meu corpo chegou a ficar todo ferido, começou o corpo responder aquilo tudo. Eu tinha medo, muito medo de ir para a escola. E eu tive que entrar em tratamento. Inclusive, nós fomos morar até no interior. Na época, o meu psiquiatra falou: Vanes, eu acho que você morar no interior é um lugar mais tranquilo, você consegue voltar para a escola. Aí eu fui para o interior, nós fomos para Muniz Freire, ficamos lá quase 5 anos. E sempre o senhor falando que ia me dar um menino nesse mês. Falando, vou te dar um menino, vou te dar um menino. Aí veio a pandemia. Antes da pandemia, a gente decidiu, assim, o senhor falou tanto que ia nos dar um menino, e a gente conversando. E a gente decidiu tentar mais um filho. E aí já tinha um tempo, 1 ano que a gente já estava. Não foi igual a Maria Eduarda, né? Muito rápido. Quando veio a pandemia, eu falei com ele: acho que não é, né? Não é sabedoria nossa ter filho agora, nesse momento de pandemia. Eu vou ao médico e vou voltar a tomar remédio, né? Que eu tô com muito medo desse período. Só que eu já estava grávida, de 10 semanas, quando eu descobri. Olha só. E o senhor falou que ia me dar um menino. Aí dias passaram, eu grávida. Quando fui fazer a ultrassom, o médico falou que era uma menina. Eu falei: gente, mas acho que foram 6 dons de menino e veio uma menina. Eu falei: Felipe, eu acho que vai ter mais filhos ainda. Ele falou: 2 já tá bom demais. Aí quando foi fazer a 3ª ultrassom, o médico falou assim: o que eu falei que era o seu filho? Eu falei: você falou que era uma menina, mas não é uma menina não, é um menino. Olha. Então ali o senhor estava testando a nossa fé, porque o senhor tinha falado que seria um menino, e claramente em todos os dons. E o Felipe glorificou o Senhor de pé, né? Não, o Felipe já tinha acostumado com a ideia de ser uma menina. A gente já tinha bordado o nome em flaudas, que era uma menina, e ele ficou chocado, ele chorou, porque Felipe é um pai muito presente. Orava já todo dia, conversava com a neném, chamando ela pelo nome, né? E aí foi um menino, o Bernardo. E assim, para honra e glória do Senhor, o Bernardo, ele tem autismo, é um grau leve, mas como a gente aprendeu, a gente já tinha aprendido muito, mas com ele a gente aprendeu muito mais, entendeu? O Bernardo, ele pega a coletânea, ele vive com a coletânea, para onde ele vai. Sexta-feira é o dia de levar o brinquedo para a escola, ele quer levar a coletânea. Ele canta o dia todo, ele abre a coletânea, coloca os louvores, tem hora que a gente fica no quarto e ele fala: agora vão abrir a palavra. Mas ele só faz sozinho, se aparecer ele não faz, a gente fica lá. Ele é uma bênção, a gente assim, fala que a gente aprendeu X antes dele e depois X exponencial, porque o Bernardo, assim, a gente fala que parece que se eu fosse, vou deixar esse anjo aqui na casa de vocês. Ele tem quantos anos? 4 anos. Uma benção. Desenvolveu muito, ele já faz tratamento na APAE. Antes ninguém podia chegar perto dele. Ele gritava muito, me agarrava, mas hoje ninguém diz que ele tem autismo, mas ele sai na rua e fala: ei, tudo bem, todo mundo, então, cumprimenta todo mundo. Então, assim, é o Senhor que foi agindo na vida deles. É uma criança saudável. Só pegando esse gancho, para a gente poder pontuar aqui, pastor, no que a irmã Vanessa está falando, olha a importância de você descobrir antecipadamente o que o teu filho tem. Sim. Sim.
Lógico, primeiramente Deus, mas também procurar profissionais para cuidar do seu filho. Sim, com certeza. Os profissionais vão saber como lidar Não é? e levar essa criança a uma vida normal, completamente normal. Eu conheço um diácono, né, que ele é autista. E ele dá o testemunho dele, ele fala assim, que ele não gosta de apertar na mão de ninguém. Quando chega um visitante, ele já fica nervoso. Ai, meu Deus, eu vou ter que cumprimentar ele. Aí ele diz assim, e o Espírito Santo fala pra mim, você é um diácono, vá lá e cumprimente Glória ele. a Aí eu Deus. vou lá e cumprimento. Quer dizer, o Senhor sabe lidar muito bem com cada um de nós, nas nossas limitações, e vai saber lidar com as limitações de Bernardo também, sem dúvida alguma, vai ser a bênção que... Sim, como eu sou professora, a gente parece que a gente tem um olhar mais apurado. E antes dele ter 1 ano, eu percebi. Com meses, uns 10 meses, eu falei assim, gente, isso não é normal. Ele era muito quieto. Às vezes eu limpava a casa tempo, umas 4, 5 horas limpando o carro, lavando vasilha, e quando eu olhava para Bernardo estava no mesmo lugar, sentadinho ali, quietinho. Aí eu falei, não, isso não é normal, não. E aí eu comecei a estudar, né, sobre autismo. Essa questão também da igreja ajudou muito, né? Das aulas sobre acessibilidade. E ali eu fui aprendendo e falei, gente, não é normal. E quando eu levei ele a primeira vez no médico para relatar o caso, eles já também perceberam. E já encaminharam ele. Já está na PAI há uns 2 anos. E assim, o desenvolvimento dele é extraordinário. A escola também que ele trabalha, a escola também que ele estuda, tem um trabalho muito eficaz e ajudou demais mesmo. Nossa, a gente tem um outro Bernardo. E pegando esse gancho novamente, teremos seminário de acessibilidade. É isso, pastor João? Daqui a 2 finais de semana. Exatamente. E é muito importante para você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos vendo nessa manhã. Você que tem um filho que tem tem um grau, né, de autismo. É transtorno de transtorno, espectro né? autista. Isso. Que você possa... Você estar lá, não é? É importante para você que é pai, que é mãe, para você que é da igreja, você que é pastor, você que é diácono, para lidar com essas crianças no dia a dia. É muito importante isso, pastor. Às vezes até o pastor Josias até fez uma chamada uma vez, que às vezes as pessoas pensam que o seminário é para as pessoas que têm um transtorno. Não é. Não, o seminário é para pastores, diáconos, Exatamente. obreiros, professoras, senhoras e responsáveis também, pais, porque lá vai ser falado sobre como lidar de forma tal que essas pessoas possam ter o acesso à palavra de Deus, tanto quanto nós 4 que estamos aqui temos. Exatamente. Então, Eu achei muito interessante quando iniciou o processo dele lá na PAI, eles falaram que era necessário fazer 7 semanas de palestras para entender um pouco mais. E aquelas palestras foram passando e eu falei, gente, mas isso tudo que eles estão falando eu já faço. Como o Senhor é maravilhoso, porque eu sempre orava ao Senhor, falava, Senhor, me capacita para lidar com essa situação. E tem coisas que o Senhor na hora ali me visitava. Então, quando ele ficava nervoso, eu não gritava nem nada, eu abraçava ele, conversava e orava com ele. E isso tudo o Senhor foi me ensinando. E quando eles foram ensinando lá na PAI, aquilo tudo que eles tinham passado, eu já tinha aprendido com o Senhor, como lidar com ele, entendeu? Então, assim, é muito importante mesmo estar na dependência do Senhor. graças a Deus. Bom a gente ouvir isso nos chamados para servir, porque às vezes outras mães estão aprendendo também a lidar com seus filhos, ou com o espectro autista, ou com TDAH, Sim. tanto faz. Mas essas mães podem saber, pelo testemunho da Vânia, que o Senhor também nos capacita. Sim. Glória a Deus. Né? Então, assim como a Vânia, quando foram ensinar como lidar, ela, já não, mas isso sabia. o Senhor já tinha me ensinado Já isso. estava dando aula. Ela já estava dando aula. Não, eu fiquei até assustada no dia. Eu falava bem assim, gente, mas isso tudo eu já faço, sem fazer as palestras. Como o Senhor é maravilhoso. Mas, Felipe, nesse tempo todo, a irmã Vânia contando aqui, outra experiência que você passou na sua vida, no campo profissional, ou até mesmo como esposo, como diácono, nesse chamado que Deus tem para você? Como a irmã falou, né? São muitas as experiências, né? Só para complementar a experiência que ela contou do Bernardo, antes de eu contar a experiência, que
a gente sempre, como casal, sempre foi muito organizado com essa questão de filho, né? Até porque da primeira filha a gente sempre ficava bem assim, ano que vem, até a hora que o senhor falou, chegou a hora, né? Mas com relação ao Bernardo, antes da gente tomar a decisão, né, de tê-lo na nossa vida, na época eu morava em Esfreire, mas sempre vim aqui em Vitória, né? E eu passei por muitas igrejas na região de Vitória, mas eu sempre gostava de ficar na igreja onde eu tô hoje, que é no bairro Santa Clara. E nessa época era 2 pastores que tinham lá nessa igreja, que era o pastor Wellington e o pastor João Fregonazzi. Aí é interessante que no sábado tava o pastor João, aí ele foi orar por nós. Aí falou assim, cadê o menino? Aí eu falei, pastor, que menino? Só tem Maria Eduarda. Falou, não, o senhor tá mostrando que vai dar um menino pra vocês. Aí eu falei assim, tá bom. Aí quando foi domingo de manhã, aí eu falei meio assim, Zivânia, nós estamos lutando tanto tempo contra Deus que em outras igrejas, como ela falou, nós passávamos em outras igrejas e o senhor dava sinais e a gente, né, empurrando, né? Aí eu falei assim, o senhor tá dando tantos sinais, né? E eu igual Tomé, né? Só, né? Aquele homem sem fé, né? Aí eu falei assim, se Deus der mais um sinal, não vamos ter isso em prática. Então isso foi no sábado. Aí quando foi no domingo, quando eu vim pra Vitória, eu sempre ficava no final de semana. Então, aí no sábado foi o pastor João. Aí no domingo o pastor João não tava e era o pastor Hélito. Aí eu falei assim, vamos pedir pro pastor Hélito pra orar por nós, pra dar livramento na estrada, pra voltar pra casa. Aí, quando ele acabou de orar, o senhor deu uma visão a ele que, quando nós levantávamos, ele via uma criança no nosso colo. Aí eu falei assim, rapaz, oração Sedex, hein? Chegou rapidinho. Que sinal rápido. Então, depois disso, o Senhor operou, né? Mas das experiências assim, né? Vou contar uma experiência aqui, como esse quadro tem esse título, né? Chamados para servir, né? Inclusive, ontem eu conversei com uma jovem na igreja ontem, foi com um varão. O senhor deu um dom com ele, que o senhor tem uma bênção para ele de ser obreiro da casa do Senhor. E eu falei assim, que é natural às vezes, quando a gente ouve um sinal desse, a gente olhar assim, mas eu não sou capacitado, né? Não tem condição, né? E eu falei assim, irmão, se o senhor me perguntar quantas vezes eu orei para ser diácono, você me ensinou, orei nenhuma vez. Para mim tava muito bom como obreiro, sempre fui submetido da casa do Senhor, tava muito confortável para mim, mas mesmo assim eu sempre gostei de evangelizar, né? De sair para visita, para rua. E o Senhor me chamou para essa bênção. E quando o Senhor me chamou, eu falei, meu Deus, e agora? Eu né, não sei falar direito. E ficava naquela preocupação, né? Mas o Senhor foi me capacitando. E como o quadro é Chamados para Servir, eu tenho uma experiência assim, já depois do meu chamado como diácono, né? Porque lá no interior, né? Uma pessoa foi numa loja que eu tinha lá na pracinha lá da cidade e falou assim, tem como lá orar por uma pessoa, por um senhor? Só que acontece, nós vamos orar, mas os médicos já falaram que não tem mais jeito para ele, não. E aí, eu fui no trajeto pro hospital. Primeiro que, na verdade, naquela época eu tava passando uma prova muito grande. Porque acontece, tem famílias que, às vezes tem famílias que são provados, uns são muito provados na enfermidade, outros são muito provados com, às vezes, desemprego, né? Então, tem famílias que tem às vezes, algumas provas pontuais. Lá em casa, a gente sempre foi muito provado na parte financeira, porque eu comecei a trabalhar novo, né, com 14 anos, em farmácia também como entregador, mas eu também comecei novo como empreendedor. Então, nesse mundo do empreendedorismo, né, a gente tem muitos altos e baixos, né, a gente tem que pedir muita sabedoria ao Senhor. Então, nós fomos sempre muito provados nessa parte financeira. E na época lá também eu estava com um empreendimento lá na cidade, estava sendo muito, muito provado. E quando uma pessoa me chamou para ir, aí eu fiquei calado assim, falei assim, Senhor, como é que eu vou lá, Senhor, levar uma palavra lá que eu tô todo quebrado por dentro? Mas aí o Senhor, não, você vai lá. E eu fui. Só que no trajeto, aí a pessoa que me chamou já falou, os médicos já falaram que não tem jeito para ele, não. E o Senhor me deu um texto no trajeto, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Só que quando eu cheguei no hospital, eu falei bem assim, rapaz, se eu trouxer esse texto aqui, eu já vou estar matando o homem, né? Eu vou estar despedindo dele.
E eu peguei minha Bíblia e comecei a folhear a Bíblia. Na hora não aparecia nada. Nada. Senhor, então vai ser esse texto mesmo, porque não tô achando nada aqui não, Senhor. Vai ser esse texto. E aí, quando eu li o texto, e eu falei para aquele senhor assim, ó, eu vou falar para você aqui no nome do Senhor. E quem te mandou falar isso é o Deus que é o dono da vida. Né? Nós recebemos às vezes o diagnóstico dessa vida porque Deus, ele criou a medicina para isso. Mas quem mandou vir aqui orar pelo Senhor é o médico dos médicos. Aleluia. E o Senhor mandou dizer esse texto aqui para o Senhor, porque Deus, ele vai te dar a condição de em vida buscar Ele. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Aí a filha do Senhor regalou um olho porque quando ela chega no hospital, ela já tinha chamado a gente. Ela falou, ó, vocês estão vindo orar aqui, mas os médicos já falaram que não tem jeito não, tá? Falou que a questão dele é de dias. Terminal mesmo. Terminal. E eu falei aquilo, né? Pela misericórdia do Senhor. Eu falei, Senhor. Aí eu falei, ó, o Deus que é o dono da vida manda te dizer isso. E aí eu fui embora. E antes disso eu já tinha recebido uma notícia que não era muito boa, né, no campo profissional, mas eu atendi ali o que o Senhor ordenou. Quando foi à noite, nós estávamos numa visita e chegou até um grupo de irmãos de outra denominação e eles que trouxeram a notícia daquele senhor. Falei assim, ó, vocês foram lá orar pelo aquele senhor lá e louvar seja o nome do Senhor. Ele, depois que vocês oraram, ele passou por novos exames e quando saiu o resultado, o que os médicos tinham diagnosticado, ele já não tinha mais nada. Glória a Deus. Então, eu passei um período lá no interior, no município, de 5 anos, pelo menos até então. Antes de eu ter vindo embora, ele era um barbeiro, assim. Eu já até cheguei lá na barbearia dele cortar cabelo, o seu João. E ele estava lá. E na época também ele caminhou, né? Chegou a visitar a nossa igreja lá também, lá em município. Então, assim, foi uma experiência que marcou dentro do meu chamado, né? Olha só, pastor. O Kleber, e o homem diz que não sabe falar. Não sabe falar. Não sabe falar, né? Os últimos 2 que disseram que não sabia falar, um abriu uma vermelha e o outro anjo tocou a boca dele com uma brasa. Isaías e Moisés. E aqui o terceiro, o Felipe. O diácono Leandro Gomes, ele é lá de Água Branca, em Contagem, Minas Gerais. Ele está diácono também. Um grande abraço, viu, o Leandro? Ele disse assim, Kleber, eu vi o vídeo desse assalto que o Felipe contou aí e fiquei impressionado em ver como a mão do Senhor foi com ele. Aleluia. A paciência que o Felipe teve, e ele realmente falou bastante do Senhor para os assaltantes. Eu vi esse vídeo, mostrei para todos os meus amigos essa experiência do motorista aplicativo e pedi ao Senhor para não passar pela mesma experiência que ele. Que Deus continue abençoando o Felipe, amém, o seu trabalho, a sua família, cada um de vocês aí. Leandro, obrigado pelo carinho, tá bom, irmão? Que Deus te abençoe e te guarde aí em Contagem. O diácono Walter, lá de Barra de São Francisco, que manda um grande abraço. Estou aqui ouvindo o testemunho dos irmãos sobre a experiência com a criança autista. Ele e a esposa, o filho João Gabriel, com 8 anos de idade. No início, quando ele tinha seus 3 para 4 anos, eles não sabiam nem o que queria dizer autista. E a igreja do Bambé, um bairro lá de Barra de São Francisco, onde está o pastor Novaes, também nunca tinha tido um caso antes, né? No caso da acessibilidade. E muitos pais, e até mesmo as demais crianças e adolescentes, estavam, lógico, sem maldade nenhuma, excluindo o João devido à situação dele, porque não entendia, né? Então, excluindo. Foi então que chamamos o pastor Novaes, e ele também conversou conosco, nos abraçou, eu, minha esposa e o João, chamando o grupo de intercessão para orar. As professoras, pais, conversou, né? Eles procuraram entender melhor o que é isso, como é que era essa coisa do espectro autista, enfim. E, resumindo, todos agora amam o João, da criança menor até o adulto mais idoso. E quando por acaso o João falta algum culto, no dia seguinte todos procuram saber o que aconteceu, por que ele faltou. E todos sentiram a falta dele e ele interage naturalmente com toda a igreja. Olha, glória a Jesus. Olha, glória a Deus. É isso. Você procurar o pastor procurar o diácono, todo mundo correr atrás, saber como lidar com essa situação. Isso vai ser crescimento para a criança, para os pais, para a igreja.
E o todo nome mundo. do Senhor vai ser glorificado. Esse é o maior. Olha que coisa linda, né? Glória a Deus. Tá acabando já, né? Não, pode falar, por favor. O momento que eu passei de enfermidade, na verdade, eu tive um problema na infância, né? Muito grave. E eu vivia com aquelas dores dentro de mim. E quando veio a questão da escola, aquilo gerou pânico. Quando eu fui ao psiquiatra, ele falou: você já tinha uma depressão, só que você conseguia controlar. Quando veio o pânico, a sua mente não aguentou. E o senhor falando que ia dar ao Bernardo, e hoje eu entendo que era justamente para isso. Hoje eu sou outra pessoa. Eu vivi dentro de um quarto mais de um ano, escuro. Quando a Maria Eduarda nasceu, eu estava muito doente. E eu falava com o Felipe: tira ela daqui. Entendeu? E assim, aí o senhor foi trabalhando. A Maria Eduarda, hoje eu vi ela ter um laço de amizade muito grande, né? Também. Os dois, é uma paixão, os dois também, Maria Eduarda e Bernardo. E quando eu descobri que ele tinha esse transtorno, eu falei: não, agora eu tenho que cuidar deles, mais ainda. E isso foi me dando forças. E hoje eu nem lembro que eu faço tratamento, eu tomo medicação, mas eu nem lembro mais que eu tenho essa enfermidade, né? Porque o Senhor também, o Senhor tem estado muito comigo tem me feito vencer a cada dia. E eu tenho que ser forte para cuidar deles. Eu fico para lá e para cá. O Senhor, no meio do caminho, o Senhor me aposentou porque eu fui para o interior, mas mesmo assim eu desmaiava dentro da sala de aula. Cheguei a desmaiar 4 vezes quando eu voltei a trabalhar. Aí o psiquiatra falou assim: não tem jeito. Né? Eu vou ter que entrar com um laudo dizendo que você não tem condições. E eu fiquei triste, né? Tive umas perdas salariais, mas hoje eu glorifico muito ao Senhor. Eu não entendi lá que eu posso dar esse suporte para eles. Eu nunca podia ficar em casa. Eu saía às 6 horas da manhã, chegava às 7, aí ia pro culto. Do culto e a gente ia para as lojas, que a gente tinha 3 sorveterias. Então era uma loucura a nossa vida. Então hoje eu tenho um tempo de ficar em casa, eu preparar a alimentação deles, levar para a escola, buscar na escola, orientar ali nos deveres. Então assim, eu vivo uma outra vida com eles. E esse nascimento dele me deu forças para encarar, né? E o Senhor também tem me dado muita força para vencer a cada dia. Então, graças a Deus, o Senhor fez tudo novo depois que ele veio. Então, era necessário. Então, não foi à toa que o Senhor falou várias vezes, umas 6 vezes, que tinha que vir um menino, né? Então, a gente vive um outro momento. Interessante também que nesse período da enfermidade da Vânia, da depressão, às vezes as pessoas que têm esse problema, né, é natural justamente as pessoas querer se recolher, né, e até mesmo não ir para a igreja. Mas eu falava insistentemente: não, vão para a igreja. Vão para a igreja. Ela até falava assim: eu vou para a igreja, mas acabar o culto, você pode ficar lá quantas reuniões você quiser, dar assistência, fazer, mas eu vou ficar dentro do carro. Mas ela não deixava de ir para a igreja. Mas nesse período também, o pastor Manuel Bento nos dava muita assistência, né? Ele constantemente ia na minha casa para orar, né? Todo dia. E aí logo também, nesse período que ela passou, foi um período de transição, né? Aí o pastor Manuel Bento saiu na época lá da igreja de Bela Vista 2, onde nós estávamos em Vitória, né? E entrou o pastor Cleto. E nessa época lá, eu estava fazendo um trabalho muito bom lá, porque eu gosto, como eu falei, eu gosto dessa questão do evangelizar, né? O Senhor, pela misericórdia, está me deixando lá responsável lá na coordenação lá hoje pelo trabalho Evangelho Sem Fronteiras, mas eu também gosto muito de trabalhar com criança. E nós fazemos um trabalho lá, que foi uma benção, inclusive, né? Tem um jovem lá da igreja de Bela Vista 2 hoje, o Anderson, né? Ele vai casar com uma jovem daqui a uns meses, que essa jovem foi resultado desse trabalho de criança lá atrás, que nós fizemos lá na igreja lá. Nós levávamos uma média de 30 a 40 crianças todo dia. Então eu pegava meu carro, subia no morro lá e dava 5, 6, 7 voltas com o carro, subindo, descendo, levando a criança, davam 5, 6 bancos de criança. E só que, né, a igreja de Bela Vista foi uma igreja que marcou, né, o nosso casamento, porque ali nós fomos jovens, né? Casei ali, né? Inclusive o ministério do pastor Manuel Bento tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Tá Porque ouvindo a gente lá. Ele e irmã Deus. Um abraço para Delminha e para Bento. Ana Késia.
Gabriel. E Jonathan também, que tá lá em Portugal. Isso, A família. Tá lá. O John esses dias mandou um vídeo pra mim, ele dirigindo o caminhão, Isso. indo pra França. Isso. Eu tô aqui ouvindo a Rádio Manaim, me dando uma carona ali. Eu entrando na França através da rádio. Muito bom. E então, o pastor Manuel teve uma importância muito grande, né? Na minha família, no meu casamento, porque ele que fez o meu casamento, eu fui levantado diácono no ministério dele, e ele que apresentou a Maria Eduarda, né? Só que aí ele saiu para o pastor Cleto, e eu tava fazendo um trabalho muito bom lá, só que da onde o pastor Cleto veio, na época era a igreja do bairro Santa Clara, tava passando um momento muito difícil. E o pastor Cleto falou bem assim, ó, nós vamos precisar te mandar lá para aquela igreja lá, que tá precisando de ajuda lá. Só que eu falei assim, pastor, mas Vânia tá com um problema aqui que eu não sei se ela vai querer ir, né? Porque ela tá passando esse momento difícil e tal. Eu falei assim, não, o princípio faz o seguinte, ó. Você vai lá, nós vamos apresentar você lá. Se a editora não quiser, porque eu morava no bairro Bela Vista, né? Então você vai lá, dá assistência a essa igreja lá. E Vânia fica aqui. Se ela não quiser, ela pode ficar aqui. Até depois o senhor dá uma benção ela aí. Mas acabou que ela foi comigo no culto que me apresentaram nessa igreja lá. Uhum. E o pastor Cleto, ele me deu uma palavra que toda vez, né, quando eu morei no interior, que os irmãos me chamavam para pregar lá na igreja, lá, no aniversário da igreja, eu sempre falei isso, né? Eu falo até hoje. Eu tenho até a expressão de Paulo que fala, né? Eu não me canso de falar, né? Eu sou até meio repetitivo quando eu falo dessa igreja, lá do bairro onde eu tô hoje, no bairro Santa Clara, né? Que foi uma palavra que o pastor Cleto dele falou bem assim, ó. Essa igreja do bairro Santa Clara, lá é um ninho de amor. E então eu não entendi o que ele falou, né? E ela foi comigo no culto de apresentação. E os irmãos lá nos abraçaram de uma forma tão maravilhosa, né? Que primeiro o Senhor e depois a igreja foi um remédio para ela, porque as irmãs dessa igreja lá, o povo lá é muito unido, sabe? Então, só quem, né, vive essa experiência, né, de estar nessa igreja lá no bairro Santa Clara é que entende essa expressão que um dia o pastor Cleto falou comigo. Lá é um ninho de amor. Então, o Senhor operou, né? E as irmãs também abraçaram a Vânia, né? Eu comecei a mudança. Todo dia orava com ela, né? Junto com ela. Então foi um processo da melhora. Então eu tô contando essa experiência porque às vezes tem irmãos aqui, né? Que às vezes até servos que estão passando por esse problema. O grande segredo, às vezes, a enfermidade, ela paralisa, né? É natural, né? Porque é uma enfermidade que atinge a mente. Uhum. Mas o segredo é justamente ir à casa do Senhor. Porque é ali que está o remédio. Sim. Né? Às vezes você vai chegar lá, né, não sabe nem como é que chegou, sem força, mas o segredo é esse. Vai para a casa do Senhor. Entendeu? Você vai sair de casa falando que não vai conseguir, mas ó, o nosso Deus é um Deus que ele é poderoso em obra. Você tem que ir no nome do Senhor. Se você for pelas suas forças, você não vai conseguir mesmo, não. Mas se você falar, eu vou no nome do Senhor, o Senhor vai enviar o anjo vai te levar até a casa do Senhor e você vai receber uma bênção até que o Senhor te cure por completo dessa enfermidade. Amém. Só complementando um pouquinho, para finalizar. Depois eu também entendi, né? Tudo que eu passei, essa enfermidade, hoje o Senhor me usa para conversar com muitas irmãs que passam por essa enfermidade. Há pouco tempo uma pessoa mandou mensagem para você, eu tô mandando mensagem para você, mas eu não sei porque eu peguei o celular e tô mandando essa mensagem para você. Aí eu comecei a falar com ela e mandei um versículo, aí ela falou bem assim, foi Deus que fez isso. Porque essa palavra eu precisava ouvir. Eu tô chorando aqui em Plantos, porque eu tava pensando em tirar a minha vida. Nossa, Deus. Mas agora que você contou a sua experiência, eu também tenho esse Deus. Eu falei, esse Deus vai te colocar de pé e vai te fazer vencedora. Volta e meia ela me manda mensagem bem financeiramente, mas que também estava passando por essa experiência. Então, assim, quando você ouve falar é uma coisa, mas quando você passa pela experiência e poder ajudar as pessoas, isso é uma dádiva maravilhosa do Senhor. É isso que a irmã Maitê está colocando aqui na sua mensagem. Ela diz, Kleber, Deus apresentou a irmã Vânia, né, com o Bernardo. Através do Bernardo, Deus lhe concedeu força para sair do quadro que se encontrava. Glória a Deus. E esse testemunho da irmã está sendo importante não só para o casal, mas como o pastor João falou aqui,
mas o testemunho está sendo muito produtivo para muitas mães que hoje estão ouvindo neste momento esse testemunho aqui dos irmãos, né? Amém. Isso é maravilhoso. Muitos irmãos dizendo assim: olha, recebi uma bênção com o testemunho da irmã, hein? É isso. Kleber, nós falamos hoje de manhã na madrugada e no pós-madrugada sobre o modo como Deus tem o controle de tudo. E que nós precisamos confiar nele por ele ter esse controle. Aí a gente olha a experiência do chamado do Felipe e da Vânia e você vai vendo coisas que aparentemente parecem ser contrárias. Aí o Senhor fala assim: vai para outra igreja. E a preocupação do Felipe é a mesma preocupação que eu teria. Será que minha mulher vai sofrer com isso? Será que esse momento que ela está passando agora é o momento para a gente ir? Mas eles obedeceram e foi. E aí ela diz assim: ali começou a mudança. Algo que parecia, na razão, ser contrário, vai mexer com ela agora, foi justamente o que Deus usou para mudar. Glória a Deus. Aí você pensa, um filho, será que um filho não é uma preocupação maior para o momento que ela estava passando e tudo mais? Mas foi o Senhor que falou 4 vezes: vou dar um menino. Se eles demorassem mais, o Senhor ia dar 2 só. E aí você vê, será que um filho, nesse momento, ela já passou por essa dificuldade com Maria Eduarda lá atrás? Será que de novo? E não, é o filho que justamente cura ela, é o filho que faz ela ter forças. Glória a Deus. Para parar de olhar para ela mesma e se preocupar com ele. Isso aí. Então, ou seja, Deus faz tudo certo. Deus é perfeito. Mesmo que na nossa razão pareça que não é. Mas a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Glória a Jesus. Que maravilha. Muita pessoa pergunta: da onde vem a sua força? Assim, a minha força, ela vem do Senhor. Pronto. E quando eu estou assim, pensando que eu vou desistir, eu olho para o céu e falo: é do monte que vai vir meu socorro. Amém. E vem mesmo. Amém. Deixa eu mandar um abraço aqui aos irmãos que estão lá em São Paulo. A Patrícia e o Otto Fernandes. Amém. Mandando um abraço aqui para todos. Obrigado, querido. Estão aí acompanhando, né? A Fabiana Bastos, que mora em Domingos Martins, no Espírito Santo. A Domingos Martins. Ela disse: Kleber, aqui é a Fabiana, mãe do André. Davi. Ele falou assim: ela tem um filho chamado Davi. Ele também é autista. E quando pequeno, amava ir na sorveteria dos irmãos. Fabiana. Deus abençoe vocês. Um abraço aqui da Fabiana, do Davi e do André. Um abraço pra família. Amém. Estamos com saudade deles. Tá vendo? O povo tá ouvindo aqui, tá mandando muitas mensagens aqui, acompanhando esse testemunho aqui dos irmãos. Tem mais gente aqui. A Esther também tá aqui com a gente. A Esther Nogueira, ela é de Morro do Coco, em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Ela diz: Kleber, eu também estou vendo a experiência da irmã Vânia. Aliás, Vânia é o nome da minha mãe. Sofro com pânico e ansiedade. Mas quando estou na casa do Senhor, eu sinto paz. Aleluias. Moro pertinho da igreja, é só atravessar a rua. Mas quando eu estou em crise, é pra lá que eu vou. Aleluia. É lá que eu vou buscar o Senhor e sair renovado. Irmãos, vocês são bênçãos da minha vida. Amém. Obrigado por dividir, olha o que eu falei. Obrigado por dividir experiências tão maravilhosas Amém. com a gente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é importante. Esse é o foco do programa. É dividir para multiplicar, né, pastor? Com certeza. Para fortalecer também. Fortalecer os irmãos. Queridos, 9h05, 1 hora de programa já. Já passou rapidinho, viu? Tinha mais aí umas 10 experiências. O irmão País está contando uma experiência. Ele falou assim: Kleber, estava indo em uma viagem e estava enfermo, mas eu tinha que ir, pois minha sogra estava doente também. Aí chegou um momento que eu parei o carro e não conseguia dirigir mais. Aí eu clamei ao Senhor. Imediatamente parou ao meu lado um carro, desceu um homem e disse: deixa eu dirigir para você. E quando ele entrou, eu senti um calor muito forte. E aí eu fui curado ali. Aleluia. Aí ele falou: eu chorei muito. Aí ele falou: você já tá bem? Ele falou: já. Aí parou o carro, falou: então pode dirigir, pode ir embora. São experiências sobrenaturais. Meu Deus. Mas nosso Deus é sobrenatural. Amém. Não é? Com certeza. Ele pode todas as coisas. Obrigado, irmão Paris. Um grande abraço. Nós que agradecemos o convite. Foi Um prazer ter vocês aqui, meu Deus do céu. Leve o nosso abraço a Maria Eduarda, ao Bernardo também, aos irmãos ali de Santa Clara, né? Amém. O pastor
Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, né? Nosso abraço. E, pastor João, obrigado mais uma vez por ter estado conosco aqui. Mais uma vez, mais uma quarta-feira. Como sempre, eu que agradeço de poder participar dessas experiências. E, assim, os irmãos me perguntam assim, quem vai ser na próxima reunião, na próxima programa? Eu só sei na hora, o Kleber nem pra mim ele conta quem é que vai ser. Eu só sei na hora quem são e as experiências que são passadas aqui. São maravilhosas, né? Eu tomo conhecimento junto com todos os nossos ouvintes. Eu tive uma experiência agora, dia 12 de agosto, a minha esposa operou, eu tô contando essa experiência aqui, agora aqui para os irmãos. Aí ela operou dia 12 de agosto e operou, foi uma terça-feira, ficou na UTI 2 dias e depois foi pro apartamento, né, no quarto. E foi um sábado à tarde, eu estava lá com ela, fiquei o tempo todo lá. A gente estava no quarto, ela deitada, um pouco triste, sem poder ir para a igreja, operada, aquele pós-cirúrgico agora, aquela situação ali. E naquele momento, eu orei ao Senhor baixinho. Aliás, não foi nem baixinho, foi no coração. Nem abri a boca. Só falei assim, Senhor, alegra o coração da minha esposa aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está me ouvindo, eu sei disso, né? Mas eu tô feliz, mas eu queria que o Senhor alegrasse o coração dela. O Senhor mandasse um anjo, só um anjo, para falar com ela. Aí, de repente, eu comecei a escutar vozes cantando. Era um louvor, mas eu conheço esse louvor. E aí eu ouvi o povo cantando, né? Tocando violão, flauta, violino e o louvor era aquele. Quando eles pararam na porta do quarto onde a gente estava aberta a porta, estava tocando aquele louvor. As vozes de milhões de anjos. Eu pedi veio milhões de anjos. E aquilo ali acalmou, consolou o coração dela, trouxe alegria, esperança. É isso, esse é o Deus que nós servimos. Ele é Deus de perto, não é Deus de longe. Né? Glória a Deus. Então, basta nós entendermos que o Senhor não nos abandona nunca. Nós não estamos largados nesse mundo, muito pelo contrário. Estamos sendo bem cuidados pelo Deus que fez os céus e a terra, pelo Deus que tudo pode. Isso que, Com certeza. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Muito bem, Pastor, Felipe. Pois não, querido? Antes de terminar aqui, você sabe que tem uma lista aí de abraços, né? Claro. Por favor. Primeiro, eu quero mandar um abraço aos meus filhos, Maria Eduardo e Bernardo, né? Glorificar o Senhor aqui nessa manhã pela vida deles, que são bênçãos nas nossas vidas. A minha igreja lá, onde eu estou hoje, né? Igreja de Santa Clara. Um abraço para todos os irmãos. E mandar um abraço para as igrejas onde eu passei, né? Bairro Estrelinha, de criança, Ianguetá, bairro Bela Vista. Inclusive, mandar um irmão para a tia Alice, que eu chamo ela de minha gatinha. Eu vi ela essa semana, falou, você tá sabendo que você vai lá, manda um abraço para mim, tá? Ela falou, e eu vou estar ouvindo a rádio, que eu ouço todo dia, ela falou. Eu vou sair todo dia, se você não mandar, eu vou ficar bravo com você. Então, um abraço para a tia Alice. Para os irmãos da igreja de Muniz Freire. Sul do Espírito Santo. Foi um povo ali que nos abraçou. Temos muita gratidão ao Senhor pela vida dos irmãos. Mandar um abraço especial para Edith, Deni, seu Jorge e para Geisiane. Tá? Mandar um abraço para esses irmãos especial para todos, mas aí mandar um abraço especial para os irmãos da igreja do Alagoano, bairro Alagoano também, onde eu passei. Um abraço para todos esses irmãos. E eu tenho um privilégio nessa obra, que eu tenho muitos pais na fé, pastores amigos, né? Então eu quero mandar um abraço aqui pro pastor Manuel Bento. Meu Deus, gente boa demais. Homem de Deus. Pastor Odair Bueno, lá da região sul também. Antônio Dias. Pastor Antônio Dias, Domingos Martins. Isso. Meu Deus. Antônio Dias. Elias Teodoro. Sim, também. Lá do Corpo de Bombeiro. Mandar um abraço pro meu pastor, senão ele fica ciumado também, senão vai vir um banco santo pra mim. Um abraço pro meu pastor Marcelo. E... Marcelo Teixeira, que é o meu pastor. Isso. E o pastor Edinho também, mandar um abraço pra ele também. Esteve aqui com a Lília. Sim, isso. Contou a experiência. Então, rapaz, é tanto amigo pastor que eu tenho. Isso é muito bom, hein? Todos os pastores. Os foram os que eu lembrei o nome aqui. Amém. Não vou me arriscar, não. É gratidão que a gente tem, né? Quando a gente vê momentos de quando a igreja nos abraça. Isso é maravilhoso, né, pastor João? É verdade, com certeza. E a gente não tem nem corpo, palavras. Né? É corpo de Cristo. Não tem nem palavras para agradecer o carinho dos irmãos da igreja que abraçam
em oração, em contato e estão presentes. Isso é você viver o corpo de Cristo, né? Amém. Isso é gratidão. Queridos, chegamos ao final de mais um Chamados para Servir. Lembrando que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, nós estaremos reprisando esse chamado para você ver aqui na Rádio Manaim a partir das 8 horas da manhã. Se você ouviu um pedacinho hoje, ouviu um pedação ou quer ouvir de novo, então, sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós estaremos reprisando os chamados para servir. No sábado, pela TV Manaim, também estaremos reprisando. E daqui a pouquinho já vai estar no YouTube para você enviar para quem você quiser o link. Assista aí, olha que experiência. Você que tem um filho que tem um espectro autista, olha, qualquer problema, é surdo, é cego, né? Mande, porque a experiência dos irmãos pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, corroborar para te ajudar aí no seu lidar com essa criança, com esse adulto, enfim, com seu filho, com a pessoa que você ama, tá bom? Faça isso. Mas eu não sei falar, então manda o link, fica fácil, tá bom? É Ctrl+C, Ctrl+V, é só copiar, facinho, tá bom? Deus abençoe você, obrigado aos irmãos, obrigado pastor João, a você de casa, um forte abraço, olha, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente quarta-feira. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.